Na busca pela felicidade, os seres humanos recorrem a diversos artifícios, buscando nos prazeres materiais a fuga para seus problemas. Sexo, cigarro, bebida, internet, TV e tantos outros artifícios têm sido usados para suprir buracos deixados pela ausência da paz interior. Muitas vezes, essa carência acaba se tornando uma dependência e causando desequilíbrio de ordem mental e espiritual. A descrença e a falta de fé têm levado muitas pessoas a procurarem bens vazios e passageiros a satisfação de um vazio interior que atormenta a alma. Como alertam os espíritos superiores, o gozo dos bens terrenos faz parte da necessidade de viver. Porém, o abuso significa a transgressão da lei de Deus. Aprender a conhecer os limites do necessário e defender-se dos excessos é, sem dúvida, conquistar o equilíbrio. Novamente juntos. O programa Vida Além da Vida conta com o apoio cultural da Livraria Espírita União, situada na Avenida Rangel Pestana, 233. Hoje nós vamos falar sobre os prazeres e as dependências, os vícios. Numa mensagem que o Dr. Bezerra deu através de um médium no Centro Espírita União, nos alertava que não fizéssemos da Terra um sendeiro de ilusões. Mas é o que exatamente fazemos. Um sendeiro de ilusões, todos voltados, na maioria das vezes, aos prazeres terrenos. E esses prazeres muitas vezes são tão perigosos que hoje nós convidamos os nossos companheiros a falar sobre eles, porque em busca da felicidade, muitas vezes desarmonizamos o nosso equilíbrio nestes prazeres que só são da terra e que não nos trazem felicidades. Hoje nós contamos com Nemer Mazotti, com a Gisela Alexandra e a nossa Sandra. Vamos ouvi-los. Queridos amigos, novamente estamos aqui reunidos com os nossos companheiros do Centro Espírita União, a Sandra e o Sr. Nemer, para nós tratarmos de um assunto bastante atual, bastante importante, que é prazer e dependência. Ou seja, nós vamos falar de vícios. E vou encaminhando a primeira questão para a Sandra falar para nós, sob a ótica da doutrina espírita, o que são vícios. Existem vícios maiores, vícios menores, ou aqueles vícios mais perdoáveis, por exemplo, e eu vou deixar o exemplo para você dar. Bom, vício é tudo aquilo que a gente precisa estar repetindo, né, ou porque o nosso organismo necessite, né, ou porque a nossa mente necessite. E assim, se existem vícios menores ou maiores, aí é muito relativo, porque assim, um vício menor, ele tem o seu início e conforme ele vai continuando, ele se torna um vício maior, né? Então, todos eles são problemáticos, os pequenos e os grandes. Então, Sandra, porque o álcool, por exemplo, é um vício tolerável, não é, na nossa sociedade. E hoje, segundo dados, no Brasil nós temos o maior contingente de pessoas viciadas em álcool. Existem as drogas lícitas e as drogas ilícitas, não é? Então, assim, aquelas que que se julga que comprometem mais, então, por exemplo, a cocaína, a maconha, outras drogas mais fortes, vamos dizer assim, mas o álcool também traz uma grande tragédia na vida de uma pessoa quando usado continuamente. Não é? Então o álcool, ele conforme o seu uso, ele vai degenerando as células nervosas, ele degenera órgãos, então isso vai comprometendo pouco a pouco o organismo. E é uma droga que é aceitável, não é? Dentro da nossa sociedade, né? Então, que compromete tanto quanto uma droga que é taxada como proibida, vamos dizer assim. Sr. Nemer, esses vícios que nós trazemos, nós podemos até focalizar mais a questão de vícios de drogas, né, da dependência de drogas. Eles são reencarnantes, quer dizer, a gente desencarnando, a gente continua com eles?
Primeiro você vai chamar de vício, é que está me intrigando. Você tinha falado que a gente ia falar de prazer e dependência. Então eu estou mais tem uma conotação feia, né? Eu estou mais propenso a falar de prazer. Até porque o vício é a utilização do prazer de forma continuada. O prazer é uma necessidade da natureza, é um instrumento da natureza. A natureza colocou para a nossa evolução algumas situações que nos dão prazer e que serve para nós medirmos o trabalho que estamos fazendo. Se aquilo que estamos fazendo nos dá prazer, nós estamos no caminho certo. Se aquilo que estamos fazendo nos incomoda, provoca dor e coisa, então a gente percebe que está no caminho errado. Então é o prazer que nos motiva o progresso. Na medida que nós vamos evoluindo, nós vamos substituindo as áreas de prazer. Mas às vezes nós ficamos naquela área conflitante. Porque enquanto nós habitávamos ou vivíamos num plano, num patamar, nós tínhamos alguns prazeres que nos satisfaziam de imediato. E quando começamos a perceber outros prazeres, nós às vezes aspiramos aqueles outros e não somos capazes de nos livrar daquele prazer anterior. Então ficar condenando não é suficiente. É necessário que a gente consiga enxergar um novo prazer, estabelecer um novo prazer. A natureza, ela vai fazendo progresso não pela condenação, mas pela estimulação para um novo valor. É por isso que eu estava querendo substituir. E nessa sua ótica é que entra a questão da reencarnação. Isso a gente não vai aprender em uma existência somente. Então o estágio de evolução nossa vem das encarnações anteriores. No início, nós tínhamos alguns vícios muito próximos à animalidade. Alguns prazeres muito próximos. Na medida que vamos nos espiritualizando, nós vamos substituindo os nossos prazeres, a nossa motivação. Mas às vezes a gente não consegue se livrar. Quando ficou muito tempo continuado num patamar inferior, a gente passar para o posterior é muito complicado. Precisa de muito trabalho, né? Muito trabalho interior, muita força de vontade. Né? E o vício, o que é? É a ansiedade de se conseguir alguma coisa através de um outro artifício que não seja da evolução. Porque é isso que nos leva a ter prazer no álcool, na droga, porque é que a gente está querendo alguma coisa e fazer isso de forma continuada, calma, tranquila, como a evolução espiritual enseja, ela parece ser muito morosa. O vício, na verdade, é um falso prazer, não é? Porque a pessoa busca aquilo porque ela se sente de alguma forma saciada ou ela está trocando um determinado problema que ela tem. Então, se ela é muito ansiosa. Ela precisa buscar o recurso para se tranquilizar e, na verdade, conforme o tempo vai passando, essa dependência se torna mais intensa, não é? Para que ela acha que dessa forma consegue lidar melhor com a sua dificuldade. E, na verdade, está trazendo maiores problemas, né? Está aumentando porque a na medida que você vai se esforçando para atacar, você vai percebendo, você vai criando, inclusive, problemas psicológicos, porque você tem aquela ânsia de querer chegar lá, quer se livrar do vício, não consegue, e você começa a se julgar inferior, incapaz, incompetente, porque não é capaz de se livrar do vício, e o problema é muito complicado. Continuando isso que você falou, a questão de hoje, nos dias de hoje, que a gente tem a impressão de que aumenta muito rapidamente a busca desses recursos, digamos. Por que isso? Por que tantos jovens estão se entregando, deixando-se levar, pelo menos, a essa busca desse prazer?